Senhoras e senhores, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através da Rádio Mania FM. Hoje daremos início à segunda sessão ordinária da sessão legislativa de 2026. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Guimarães Reis. Justificada a ausência. Justificada a ausência. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. Everson Leões Simões. Presente. Agradeço ao senhor secretário. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da primeira sessão ordinária de 2023, de 23 de fevereiro de 2026. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2026. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, correspondências expedidas e do expediente da sessão. Correspondências recebidas do senhor prefeito municipal. Ofício número 045, que comunica o cadastramento de uma proposta no portal TransferGov do Ministério das Cidades, com o objetivo de construção de 20 casas populares no bairro Santo Antônio, Lazareto, no município de Cerro. Também o ofício do gabinete de número 52, que solicita urgência especial na apreciação do projeto de lei número 10, que autoriza a assinatura de termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cerro e a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Correspondências recebidas diversas. Ofício número 3 da Copernúcleo, que solicita sessão do plenário para a realização da Assembleia Geral Ordinária no dia 23 de março, segunda-feira, das 16 às 21 horas. Também correspondências recebidas diversas. O terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior do ano de 2025, encaminhado pela senhora secretária municipal de saúde, que se encontra em mesa à disposição para consulta dos senhores vereadores. Correspondências expedidas. Ofício da Secretaria de números 3 a 8, que encaminham as proposições aprovadas na última sessão, bem como as proposições verbais apresentadas pelos senhores vereadores em plenário para conhecimento do senhor prefeito. Expediente da sessão. Edital de convocação datado do dia 2 de março de 2026, convocando os senhores vereadores para discussão e deliberação de eventuais pedidos de urgência, discussão e deliberação únicas condicionadas à aprovação dos pedidos de urgência do projeto de lei 010 já lido nesse expediente, bem como do projeto de resolução 01 de autoria da mesa diretora, que autoriza a assinatura de termo de acordo de cooperação técnica que entre se celebram a Câmara Municipal de Cerro e a Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, por intermédio da diretoria do foro e da outras providências. O requerimento 02 e 03 de autoria dos senhores vereadores Everson e Enéas, que solicitam registro de moção de aplauso. As indicações de número 3, 9 e 16 a 19, de autoria dos senhores vereadores, que serão apresentadas durante a ordem do dia. É só, presidente. Agradeço, doutor Cláudio. Nesse momento eu convido a senhora Karine Castro de Paula, assessora jurídica do CAC, para ocupar a tribuna e falar a respeito do projeto de resolução 001/2026, de autoria da mesa diretora. Pode ficar à vontade, senhora Karine. Obrigado pela presença. Excelentíssimo senhor presidente, componentes da mesa diretora, senhores vereadores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sou Karine Castro de Paula, atualmente estou como assessora jurídica do Centro de Atendimento ao Cidadão desta casa
E é com muita honra, muita alegria que hoje eu venho tratar a respeito deste acordo de cooperação técnica a ser assinado com a Justiça Federal, porque será um grande ganho para a nossa população. Esse acordo ele viabiliza a instalação de uma unidade avançada de atendimento da Justiça Federal aqui no nosso município. O que é a UAA? A UAA ela foi criada pela Justiça Federal como uma forma de aproximar o cidadão, o jurisdicionado, da Justiça Federal nos lugares em que não existe até então a Justiça Federal. Quais são os serviços que a UAA presta? Ela presta o serviço de atermação. O que significa isso? É o pedido do cidadão para a Justiça Federal. Esse pedido pode ser feito por meio de advogado e também tem a possibilidade do pedido ser feito diretamente para o cidadão, nas possibilidades jurídicas para isso. Além disso, e o que eu considero o ponto principal da necessidade, da importância da UAA aqui no nosso município, é a realização de perícias médicas judiciais na sede da UAA. Até então, os munícipes, os cidadãos de Cerro e região, quando eles estão em um processo judicial em que há necessidade de uma perícia médica, eles precisam se deslocar para outras cidades. Com a UAA, essas perícias serão realizadas aqui. Ou seja, os cidadãos que já estão em situação de vulnerabilidade, às vezes com problemas de locomoção, porque geralmente essas pessoas que estão litigando para ter algum direito, elas estão com algum problema de saúde, elas têm algum tipo de vulnerabilidade. Então, imaginem o ganho que é para a nossa cidade essas pessoas, esse público, não necessitar se deslocar. Essa perícia, esse atendimento, esse acesso à justiça, ele será realizado aqui. Além disso, as audiências por meio de videoconferência serão realizadas também na sede da UAA. Então, a UAA ela presta esses serviços. A Câmara Municipal de Cerro teve esta iniciativa a partir de um seminário de representantes do Poder Legislativo, em que o presidente esteve presente, acompanhado do nosso assessor legislativo, doutor João Robson. Então, eles vieram com essa ideia. A partir desse momento, toda a equipe se dedicou a realizar os estudos da possibilidade dessa implantação aqui na nossa cidade. E aí, em um momento, nós conseguimos uma visita institucional à sede da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte, oportunidade em que nós fomos recebidos pelo presidente do tribunal e pelo juiz federal, que é coordenador da instalação das UAAs em toda a região do tribunal. Fomos acompanhados pelo prefeito municipal, Nondas. Exatamente. E, graças a Deus, está aí uma conquista para todos nós. Pode seguir. Exatamente, bem lembrado que eu iria mencionar também. Nessa visita esteve presente o nosso prefeito, Nondas, que também foi parceiro e abraçou a ideia desde o momento em que estávamos ainda no levantamento, se seria possível. Então, nós estivemos lá e saímos muito surpresos dessa visita, porque nós fomos para conhecer a UAA e já saímos com uma sinalização positiva de uma implantação no Cerro. E aí, a partir disso, demos início aos estudos e ao trâmite interno para a instalação em si da UAA. Como fase dessa instalação também, nós tivemos aqui na Câmara Municipal, em janeiro, a visita do juiz federal para avaliar as instalações, se elas estariam de acordo com o que é exigido pelas normas da Justiça Federal. E também foi muito positivo, alguns dos senhores vereadores acompanharam no dia a visita, o retorno da Justiça Federal para a Câmara foi muito positivo, no sentido de que a estrutura atende ao que é solicitado e, principalmente, pela vontade, pela disponibilidade da Câmara Municipal trazer esse serviço que beneficia a população. Então, agora nós estamos na fase de assinatura do acordo de cooperação técnica para que essa unidade seja instalada aqui. Então, eu não tenho dúvidas de que esta casa, tão comprometida com a nossa população, votará favorável a esse acordo, que vai garantir cidadania, vai garantir o acesso à justiça. E lembrando que a UAA ela vem para integrar os serviços que já estão sendo realizados aqui pelo CAC, pelo Centro de Atendimento ao Cidadão, que já
foi implantado aí, iniciou suas atividades em maio de 2025 e nós já temos vários resultados, né? Os números estão aí para mostrar a quantidade de atendimento. Então, nós estamos fazendo essa inovação. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, porque é uma Câmara que está inovando no sentido de ofertar serviços diretamente para a população, o que até então nunca foi feito aqui no Cerro, né? Então, hoje nós temos uma Câmara que está aberta para atender as demandas da população diretamente com serviços sendo prestados aqui nessa estrutura. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e conto com a aprovação dos senhores para esse acordo de cooperação técnica, para esse projeto de tamanha importância para o nosso município e para outros municípios também da nossa região. Fico à disposição para esclarecimentos necessários. Muito obrigada. Agradeço a senhora Karine pela explanação. Muito obrigado. Nesse momento, eu solicito ao senhor secretário que verifique o quórum. Confirmado o mesmo quórum do expediente. Declaro aberta a ordem do dia. Neste momento, passaremos à apreciação dos pedidos de urgência especial das proposições constantes da pauta da sessão. Coloquem em discussão o pedido de urgência especial dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 010/2026, que autoriza a assinatura de termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cerro e a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Projeto de Resolução 001/2026, de autoria da mesa diretora, que autoriza a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica 1635-178, que entre si celebra a Câmara Municipal de Cerro e a Justiça Federal de primeiro grau em Minas Gerais por intermédio da diretora do foro. Está em discussão os pedidos de urgência. Não havendo discussão, eu coloco em votação o pedido de urgência especial dos projetos de lei já mencionados. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das proposições constantes da pauta desta sessão. Coloco em única discussão o projeto de lei 010/2026, que autoriza a assinatura de termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cerro e a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o projeto de resolução 001/2026, de autoria da mesa diretora, que autoriza a assinatura de acordo de cooperação técnica 1635-178, que entre si celebra a Câmara Municipal de Cerro e a Justiça Federal de primeiro grau em Minas Gerais por intermédio da diretora do foro. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação dos requerimentos de autoria dos senhores vereadores. Coloque em única discussão o requerimento 002/2026, de autoria do vereador Rui Everson Leão Simões, que requer o registro de moção de aplauso. Está em discussão e, portanto, com a palavra, o vereador Rui Everson. Boa noite a todos. Boa noite, presidente da Câmara, no qual, boa noite, em nome dele, cumprimento todos os demais colegas vereadores, cumprimentos que estão aqui presentes hoje aqui na plenária, na Câmara Municipal de Cerro. Cumprimento a Aristides, Charleston, Expedito, enfim, a equipe aqui técnica que está fazendo a filmagem, como também cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pela Rádio Mania FM, que são canais de comunicação que visam dar ainda mais transparência e publicidade dos trabalhos aqui realizados na Câmara. Antes de eu começar a falar sobre esse tema do requerimento, queria só aproveitar um gancho. Na última reunião eu estive presente, foi até colocado uma indicação que eu tinha feito, foi citado sobre algumas questões que eu estava na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Não vou entrar no mérito do que foi falado, alguns ataques que não vêm ao caso, e eu não vou perder meu tempo com isso. Eu só quero esclarecer que fui eleito como vereador e estou cumprindo meu papel como vereador.
quer cobrar, buscar melhorias, fiscalizar o uso dos recursos públicos, fiscalizar, né, as ações do Executivo, indicar, como a gente tem indicado aqui, nem sempre a gente tem sido atendido, quanto possível criar leis também. E estar na comissão é algo importante, claro, né? Eu falo que é um anexo. Senhor vereador, eu queria pedir ao senhor que faça essa colocação nas considerações finais, Sim. só para o senhor debater em cima do já tema sim, da sim. indicação. Já tô... Aí o senhor tem a liberdade de fazer. Sim. Tá Ok. bom? Não, mas só para concluir. Desculpa por interromper. Não, claro. Só para concluir, eu não saí de fato da comissão, eu tinha uma visão da comissão que era de uma forma, não era bem daquilo que eu esperava. Às vezes não acontecia as reuniões da comissão como deveria acontecer, e isso foi algo que foi acontecendo e que eu vi que eu poderia ajudar de outras formas. Então, não havendo reunião de uma comissão que tem que ter reunião, não faz sentido participar de uma comissão. E voltando agora, então, para o tema aqui do requerimento, esse requerimento de moção de aplauso, ele é para uma pessoa que tem feito uma grande diferença no nosso município. E ele é popularmente conhecido como Dercinho. Dercinho, para quem conhece, acredito que todo mundo no Cerro conhece, é o maestro aqui. Ele é o proprietário do Núcleo Musical. É um cara que ele leva a música com alegria. Eu falo que muitos talentos na música no Cerro foram descobertos por ele. É um cara que, além de ser um excelente profissional, é um cara que sempre está com um sorriso no rosto, é um cara que gosta de poder ajudar as pessoas, e que tem feito uma diferença enorme no nosso município. Não somente pelo seu carisma, pelo seu profissionalismo, mas pela pessoa que ele é. Um cara que se dispõe a ajudar, um cara que não mede esforços para servir as pessoas. E é um cara que, além de ser um excelente profissional, acho que talvez o mais antigo, né, maestro aqui do Cerro, no sentido em atividade até hoje, e ele tem contribuiu e tenho certeza que vai contribuir muito mais. Não somente na questão musical, na questão musical em si, mas em várias outras questões, e que ele tem feito a diferença e merece esse reconhecimento. Então é por isso que eu quero colocar, né, estou colocando aqui esse título de moção de aplauso para uma pessoa que merece realmente esse reconhecimento, que tem contribuído com o nosso município, que eu creio que vai continuar contribuindo muito mais. Agradeço ao senhor vereador. No momento eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Eu declaro aprovado, 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloque em única discussão o requerimento 003/2026, de autoria do vereador Enéas Vitorino da Silva, que requer o registro de moção de aplauso. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Enéas. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite. Todos aqui presentes. Essa moção de aplauso é nada mais, nada menos para um deputado em ação que tem já feito uma diferença em nosso município, destacando-se entre as ações concretas em benefício direto da população serrana, o nosso deputado Gustavo Valadares, o qual destinou-se um veículo, já está na Associação Sagrada Família e inúmeros outros serviços prestados ao nosso município. Então, eu acredito que é mais do que um reconhecimento pelo que ele já tem demonstrado, pela paixão, pelo carinho que tem ao nosso município. Tem mais, senhor presidente? Agradeço ao vereador Enéas. Nesse momento eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação de indicações de autoria dos senhores vereadores. Coloque em única discussão a indicação 003/2026, de autoria do vereador Rosimar Ângelo Severino, que sugere a implantação do sistema de videomonitoramento denominado Olho Vivo no município. Está em discussão, e, portanto, com a palavra o vereador Rosimar Ângelo Severino. Boa noite a todos. Boa noite. Isso aqui é Olho Vivo, né? Porque são as nossas entradas da nossa cidade, né? E é uma proteção que ajuda, né? Tipo uma fiscalização, né? Para a população do Cerro, né? E região também que ajuda. Aí que reduz muitas coisas, né? Tipo estupro, segurança pública, presença de câmera, reduz crimes contra o patrimônio,
vandalismo, né, identificação de infratores, né, delitos, e aumenta a sensação de segurança da população. Então isso aqui é só para valorizar a população de Cerro e região. Tá bom? Obrigado. Agradeço ao senhor vereador. Neste momento, coloco a única votação, a indicação. Os vereadores que aprovam, queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloque a única discussão, a indicação 009/2026, de autoria do vereador Flávio Cardoso da Silva, que solicita a pavimentação de vias. Está em discussão, portanto, com a palavra Flávio Cardoso. Senhor presidente, essa questão dessa indicação é solicitando o Poder Executivo no distrito de Milho Verde, distrito de São Gonçalo, questão dessas pavimentações. São projetos com parceria da mineradora Anglo-América, desde a gestão passada que esse projeto vem tramitando, e os nossos distritos praticamente sucateados em questão de pavimentação, acessibilidade, né, o Antônio, o Assis, a gente vem correndo atrás, cobrando, do Poder Executivo, que a função do vereador aqui é fiscalizar, assessorar, administrar, vim aqui para essa casa para as reuniões, a função do vereador, e deixo aí esse pedido aí, o Poder Executivo, a Secretaria de Infraestrutura, que olhe para aquela região ali, né? A questão ali está precária demais e a gente precisa, né, dar esse acesso. E eu estou cada dia mais preocupado com a situação que a gente está vivendo naquele trecho, que não está fácil, né? O povo nos colocou aqui dentro aqui, e a gente tem que dar uma resposta para o povo. É com muita honra, é com muito compromisso, né, que estou aqui nessa casa aqui, representando aqueles 535 votos que obtive nessa eleição. É com responsabilidade de vir correr atrás, né, de tentar levar essas melhorias para os nossos distritos, que ali eu represento. E conto com o apoio do Poder Executivo, da Secretaria de Infraestrutura, e que a gente possa tirar do papel, né, esses projetos de pavimentação, senhor presidente. Sem mais. Agradeço ao senhor vereador. Eu coloco a única votação, a indicação, os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloquei em única discussão a indicação 016/2026, de autoria dos vereadores Assis de Oliveira e o vereador Flávio Cardoso, que solicita a construção de um pilar elevado para instalação de reservatório de água da comunidade de 3 Barras, né? Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Assis. Boa noite a todos, boa noite aos colegas. Boa noite. Em relação a essa caixa d'água na escola, lá de 3 Barras, porque foram lá, colocaram a caixa, colocaram água dentro e não instalaram em cima. Então, assim, nós estamos no período chuvoso, então já começa o período de dengue, então fica difícil, complicado, só colocar a caixa lá cheia de água e não instalou, não tampou, não fez nada. Então, isso é uma demanda, a professora da escola me pediu para a gente estar olhando e pediu o Poder Executivo para poder resolver lá para a gente. Flávio. Agradeço, vereador Assis. Na sequência, o senhor gostaria de fazer uso da palavra, senhor vereador? Sim, senhor presidente. Pode prosseguir, por favor. É um pedido, né, Assis? A gente que está ali naquela região, Antônio. No período que fiz a limpeza da escola para dar o início às aulas, o funcionário me levou até a sala onde que essa caixa d'água se encontra. É um absurdo atender aquela escola com essa caixa dentro de uma sala, sabendo que a gente tem que dar uma infraestrutura, né, para aquela escola. Nós estamos... É questão de criança, é questão dos servidores, é que nem eu falei na última reunião, é questão de respeito, é dignidade. A escola tem tempo que não vai água, né, Assis? Sim. E aí tem que caminhão-pipa para abastecer uma caixa de 500 litros, 1000 litros, é um absurdo. O ausente, a mesma forma, né, aproveitando a oportunidade, o caminhão tem que ir abastecer. Então, eu peço aqui, tanto eu, Assis, e o nome do Antônio, e os nobres colegas vereadores dessa casa, que o Poder Executivo e a Secretaria de Educação possam olhar para aquela escola do Distrito 3 Barras e as demais. Sem mais, presidente. Agradeço ao senhor vereador. Eu coloco em única votação a indicação
Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 017/2026, de autoria do vereador Antônio Carlos da Cunha, que solicita prestação de atendimento médico. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Antônio Carlos da Cunha. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes, aqui nos assistem pelos meios de comunicação. Essa indicação sobre o atendimento médico no povoado Serra da Bicha, é um povoado que vive em condições difíceis de saneamento básico, de saúde, e há alguns anos atrás a gente vem lutando lá para a construção do espaço social, que é o Centro Comunitário da Serra da Bicha. No dia final de semana de janeiro aí, foi inaugurado o Centro Comunitário na Serra da Bicha. Lá se encontra um espaço para a questão do atendimento de saúde. E sabemos quantas pessoas idosas que tem lá. Só de Capivari a Serra da Bicha estamos com mais ou menos cerca de 14 quilômetros. Moradores idosos, moradores deficientes, pessoas com muita dificuldade de locomoção. Então, eu peço uma atenção especial à secretária de Saúde que providencie um médico para estar atendendo lá mais próximo a essas pessoas, para que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade que eles estão precisando muito lá. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao senhor vereador. Eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 018/2026, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita a construção de rede pluvial. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Everson. Falando dessa indicação, mas aproveitando que está no momento das indicações, vou tocar só na indicação que passou aqui na última reunião que não estava presente, que é a indicação da Libras, né? É um projeto importante, projeto de lei que eu coloquei juntamente com alguns outros colegas vereadores, para ter a tradução em Libras aqui, que é algo extremamente importante para a nossa cidade, para o nosso município, para os munícipes também, para garantir que todos possam ter acesso às reuniões, e isso é verdadeiramente dar acessibilidade, transparência e fazer com que todas as pessoas possam participar das reuniões. Então, essa indicação que eu fiz, que foi pautada na última reunião e que eu não estava presente, mas que eu estou só pontuando sobre ela e que eu vejo a importância de ter Libras aqui no nosso município, aqui nas nossas reuniões, para dar acessibilidade e mais publicidade aos trabalhos aqui dessa casa. Sobre essa indicação 018/2026, ela se trata de um problema crônico que moradores lá da rua do Paneleiro, lá no fundo da praia, sofrem constantemente, principalmente em períodos chuvosos. Na parte baixa, próximo ali às Três Bicas, recebi várias mensagens, vários moradores questionando sobre o problema lá, que a enxurrada vai lá para baixo, vira uma piscina literalmente na rua, tem um córrego do lado lá, e que precisa urgentemente de fazer uma rede fluvial, uma rede fluvial mesmo, para não fazer com que essa água desça e se acumule ali naquele local. Inclusive, vários moradores relataram a dificuldade que tem para transitarem ali, e algo que fica, de fato, intransitável. Na última semana, então, teve uma pessoa que passou mal e quase que ela não conseguiu ser socorrida porque não tinha como passar na via, não tinha como passar na rua. Então, é uma coisa bem urgente, bem grave, e que eu espero que o nosso Poder Executivo, que a Prefeitura, que o nosso prefeito, a secretária, possa olhar com carinho para aquela região ali, porque os moradores eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo por algo que não deveria estar acontecendo. Por algo que é de responsabilidade do município, garantir o direito de ir e vir do cidadão e garantir que as vias que o cidadão está passando que sejam vias seguras, que em momentos, sejam momentos lúdicos de lazer ou em momentos que a pessoa precisar, estiver passando mal, que ela consiga sair da sua casa para ter o socorro necessário. E lembrando que os moradores pagam o seu IPTU, os moradores pagam todos os seus impostos em dia, e no mínimo que o morador possa ter é o direito de ir e vir uma via minimamente considerável para transitar. Não somente lá, em todos os lugares tem problemas também com vias, lá em Milho Verde, se os colegas quiserem entrar nessa conversa também, eu acho que o executivo ele precisa de olhar um pouco mais com carinho para a nossa comunidade, olhar um pouco mais com carinho lá para a Rua do Paneleiro, para esses moradores que sofrem com isso lá há anos, olhar com carinho lá para Milho Verde, que eu recebo algumas mensagens de lá também, da rua principal lá. E é isso, eu espero que o executivo ele possa atender essa demanda, avaliar o que pode ser feito, se seja essa rede fluvial, não sei se é isso que chama mesmo, acredito que sim,
Ou ver o que pode ser feito. O que eu sei que tem que ser resolvido esse problema. Os moradores já estão cansados de ver esse problema e não ver uma solução. E sofrerem pela ineficiência e, de certo modo, até o descaso, às vezes, das autoridades competentes que deveriam resolver o problema. Agradeço ao senhor vereador. Coloque a única votação a indicação aos vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Só complementando sua fala, senhor vereador Everson, como o senhor não estava presente na reunião passada e referente à indicação do intérprete de Libras, esta casa, a mesa diretora, ela está empenhada e já está trabalhando nisso. E existem normas federais que regulamentam isso. Então, é um desejo nosso, mas que precisa ser feito o estudo, como está sendo feito. Em breve, com certeza, nós teremos aqui um intérprete de Libras em todas as sessões da Câmara. E obrigado pela indicação. Coloco em única discussão a indicação 019/2026, de autoria do vereador Flávio Cardoso da Silva, que solicita a construção de acessos adequados e obras de acessibilidade nas escolas rurais. Está em discussão, e, portanto, com a palavra o vereador Flávio Cardoso. Senhor presidente, gostaria de solicitar aí o Poder Executivo, novamente, junto com a Secretaria de Educação, diante dessas construções de acessos estruturados, implementações de obras de acessibilidade nas escolas rurais. Complementando, a última indicação 07, que a gente deu entrada nessa casa aqui, a reforma das escolas rurais, considerando as recentes aprovações, que trata-se de uma reforma das escolas rurais, faz-se necessária complementação com as obras específicas de acessibilidades. Muitas unidades de ensino localizadas na zona rural desse município de Cerro apresenta, baseada na Lei 13.146 de 2025, que coloca essas acessibilidades nessas escolas. São muitas escolas que precisam, aproveitando o momento também que as placas, nas questões, para a questão dessas pessoas com deficiências físicas, precisa, em bancos, a gente tem que dar esse acesso, é direito deles. Então, é esse pedido que eu faço aí ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao senhor vereador. Eu coloco a única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu gostaria, neste momento aqui, de destacar a presença do ex-vereador Júnior dos Santos Figueiredo. Muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo a essa casa. Concluída a discussão e votação das proposições incluídas na ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer o uso da palavra para a apresentação de suas proposições verbais e considerações finais. Com a palavra, o vereador Assis. Boa noite a todos, Boa noite, Juninho, está aí presente. Eu vou ler, porque algumas demandas aqui é meio grande, então vou ter que ler para não esquecer alguns detalhes aqui. Eu estou falando em nome das pessoas, que confiaram, se defenderam, representá-los, seus interesses. Que muitas vezes não conseguem vir à prefeitura para poder fazer as solicitações. Na última reunião, falei dos problemas e transtornos que estão afetando nosso distrito. Milho Verde, Três Barras, São Gonçalo, Ausente de Cima, Ausente de Baixo, Baú, Fazenda Santa Cruz. Santa Cruz é uma localidade, Frago? Nossa, dá até dó. As pessoas, na época de chuva, ficam ilhadas, não conseguem ir no médico, atravessa até de barco. Já foi até falado aí anteriormente. Estão frustrados com eu estou frustrado com meus encaminhamentos de demandas das nossas comunidades não atendidas e não executadas pelo Poder Executivo. O prefeito e secretário vêm expor que as demandas das estradas, mais uma vez, ausentes, Baú, Santa Cruz, São Gonçalo, Capivari. Infelizmente, o secretário do nosso prefeito desconhece as necessidades.
assim como presenciei pessoas idosas com as enxadas na mão, tirando lama de dentro das casas na época de chuvas. Sem contar com as ruas de Milho Verde, que estão horríveis, e foi chacotado durante o carnaval, nas redes sociais. Tudo que falei, existe um requerimento dessas melhorias de infraestruturas das nossas áreas rurais. Encaminho ao secretário de obras de nossos municípios, onde não fomos atendidos. É vergonhoso uma faixa colocada no distrito, criticando o poder local, de responsabilidade do poder público. Acredito que, com fidelidade diante dos expostos, em suma, represento a população de Cerro, com ética, e gostaria que os poderes executivos dessem uma atenção para a gente. É vergonhoso para a gente, o Antônio, ver lá a localidade dele, São Gonçalo. A gente pede, os pessoas falam que estão fazendo os emergenciais, mas, poxa, por que não faz antes para não tornar os emergenciais? Todos os nossos pedidos foram feitos, se tivesse feito antes, não chegaria ao ponto que está hoje. E sempre fala que estão fazendo emergenciais primeiro, então que faça um serviço bem feito para o ano que vem não tornar-se emergenciais. Você citou o Milho Verde, nossa, é horrível aquele estado de Milho Verde. Parece que Milho Verde está esquecido. Milho Verde, São Gonçalo, Capivari, parece que não existe, está esquecido o poder. Então, gostaria muito que o nosso prefeito olhasse para a gente, o secretário, fosse lá, verificasse o que a gente está pedindo, porque nem sabe o que a gente está pedindo. Fala que são emergenciais, mas não vai lá saber se é realmente. Só isso, muito obrigado. Agradeço ao senhor vereador. Na sequência, com a palavra, o vereador Ronivon. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os presentes. Boa noite. Quero cumprimentar aqui o nosso ex-vereador Júnior Santos Figueiredo, que até saiu agora, onde que eu tive a oportunidade de ser vereador com ele, onde que já foi presidente da casa. E quando nós trabalhamos juntos, um dia nós poderemos trabalhar juntos de novo, só Deus que sabe. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Na sequência, o vereador Antônio de Capivari. Boa noite a todos mais uma vez. Passando aqui hoje, já mais feliz, porque depois de tantos, eu, o Flávio falar, o Assis falar aqui, as máquinas chegaram em Capivari. Agradecer também a todos os funcionários públicos que lá estão, fazendo um serviço de qualidade. Estou muito satisfeito com o andamento do serviço. Pretendo fazer, estou acompanhando a cada minuto, junto com os trabalhadores, pretendemos fazer da melhor forma, atender da melhor forma a comunidade e o mais breve possível, porque eu sei que a comunidade do entorno aí, meus colegas aqui, o Flávio, o Assis, estão sofrendo lá com os distritos também deles. Então, vou fazer o possível para estar fazendo o trabalho da melhor qualidade, para deixar os meus moradores, nós lá, todos nós, bem felizes com o trabalho, e também liberar as máquinas o mais breve possível para os outros distritos, que eu sei que está precisando, eu sei que está sofrendo. Então, agradeço demais ao prefeito Nondas, à secretária Tamires, e fui abordado por um morador de Milho Verde, falando também dessas questões da rua de Milho Verde, que está realmente sem condições. A gente está passando na rua de Milho Verde, a gente vê o que a gente está sofrendo lá. E já passei para a secretária Tamires, que se os moradores de Milho Verde precisarem lá somente da Patrol, material realmente está difícil em todas as localidades. Mas se o pessoal de Milho Verde precisar somente da Patrol, para estar fazendo paliativo, a gente disponibiliza a máquina lá, não vão ficar travando máquina, a Patrol vai em Milho Verde, resolve, faz o paliativo lá, se forçar a Patrol, e na sequência volta para Capivari e a gente dá sequência ao trabalho. Isso não vai impedir da gente disponibilizar a Patrol, porque com os caminhões a gente vai colocando material amontoado e na sequência a Patrol vem e faz o serviço que tem feito em Capivari. Mas a gente sabe o quanto que a gente sofreu aqui, foi um ano falando de estradas vicinais, e a gente sabe que realmente o distrito é muito grande. Sei que lá em Capivari vai demorar um pouco, porque quando a gente fala Capivari, tem vários outros povoados, como Serra da Bicha, Amaral, Jacutinga, Chacrinha, Cabeceira do Córrego Rico. Então, são toda aquela localidade de Capivari. Então, a gente quer deixar todo mundo, pelo menos, satisfeito, porque já faz muito tempo que as máquinas não têm ido lá, e isso comprometeu muito a situação dos moradores, comprometeu muito a situação dos visitantes e comprometeu muito a situação do transporte escolar.
Mas, de antemão, já fico muito satisfeito e começo o ano feliz com essa questão da manutenção das estradas na comunidade de Capivari. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao senhor vereador. Na sequência, com a palavra, o vereador Flávio Cardoso. Senhor presidente, aproveitando, reforçando a fala do Assis, o agradecimento do Antônio, mas eu já tinha dado a justificativa para o senhor. O Antônio Coluna também presenciou a minha fala, que eu não viria para a reunião hoje com a situação que se encontra a rua principal de Milho Verde e a saída do distrito São Gonçalo. É um absurdo do que está fazendo conosco. É um absurdo. Então, eu já tinha deixado isso aí bem claro, mas como eu tenho um compromisso para aqueles que me colocaram aqui dentro, eu vim para essa reunião. É que a minha função é estar aqui. É por isso que eu vim. É o meu compromisso. Porque senão eu não viria, não, senhor presidente. Eu não viria. Eu deixei isso bem claro para o senhor e o nobre colega Antônio, que presenciou a minha fala, que eu não viria para a reunião hoje. A situação que se encontra Milho Verde é de calamidade pública. A questão de pavimentação. Não é à toa que eu venho de uma gestão anterior cobrando essas questões da nossa região ali. Não é à toa. Quanto tempo que vamos estar indo fazer isso, vem a empresa, pega as solicitações, mas que adianta? Não sai do papel. Não sai. O que a gente vai fazer? A gente paga os IPTUs, que nem o nobre colega falou ali, o Everson. É um absurdo do que está acontecendo, não pode. Aí, às vezes, a gente vem aqui, não está batendo o prefeito. Não estou batendo, a gente está aqui pedindo, solicitando. É que nem sempre falo, a acessibilidade, a questão de saúde, educação, segurança, quantos idosos estão ali, quantas crianças gestantes. A La Colônia, a rota escolar sucateada, a Santa Cruz é a mesma coisa. O engenho, não existe estrada no engenho Angu Duro. Está lá o transporte escolar buscando, sofrendo. É a obrigação deles estarem lá. Até quando? O que eles ganham é para manutenção do carro. É um absurdo. Eu só deixo isso aí e espero que a secretária, o prefeito, possa lá olhar aquela situação. Eu só peço uma visita deles lá, que vão ver a realidade que se encontra aquelas vias. Porque às vezes eu venho aqui e está exagerando. O Assis fala, está exagerando. O Antônio fala, está exagerando. Os nobres outros colegas falam das outras regiões, está exagerando. Então, não, a gente traz as verdades aqui para dentro dessa casa. Que nem eu falo, o que eu falar aqui é o que está acontecendo. Porque não dá para continuar do jeito que está. É isso que eu gostaria de deixar aqui a conhecimento de toda a população. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao senhor vereador. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Everson. Boa noite novamente, a todos. Boa noite, Juninho, está aqui, que foi um grande vereador que esteve aqui, esteve sentado, numa dessas cadeiras, que fez um ótimo trabalho lá para a comunidade dele. Falar, às vezes, sobre melhorias de infraestrutura, meio que chover no molhado, A gente vê que está todo mundo com o mesmo problema. E é muito triste porque, quando nós, vereadores, nós levamos uma demanda, não é uma demanda do vereador Everson, não é uma demanda do vereador Flávio, nem do vereador Assis. É uma demanda do povo que nos faz essa demanda. E nós temos o Flávio, o Assis, o nosso amigo aqui, Antônio Capivari, que representa muito bem aquela região, São Gonçalo. Eu falo para os moradores dessa região que são muito bem representados. São Gonçalo, Milho Verde, Três Barras, aquela região ali. E eu vejo o quanto que eles sofrem com esse problema, E às vezes eu recebo também algumas demandas de lá, mas às vezes eu tento fazer alguma coisa, mas eles têm feito um grande trabalho. Só que é muito frustrante, Porque a gente cobra, a gente fala, a gente leva a demanda, e sempre a justificativa é que estamos fazendo serviços emergenciais. Eu gostaria de parabenizar o Assis pela fala sua hoje. Você foi muito assertivo na sua fala. Faz um serviço bem feito. Tem algo chamado planejamento. Faça um planejamento. Apresenta o planejamento para nós que estamos aqui. Porque o Gosto Antônio falou que agora as máquinas estão lá na comunidade dele. Faça o planejamento e apresente para os vereadores que a gente está aqui para trabalhar para o povo. E é trabalhar em harmonia. Apresenta o planejamento, só que não. Às vezes, quando não apresenta, parece que não tem planejamento. Parece que não tem planejamento. E se não tem planejamento, o serviço não vai render, o serviço não vai acontecer. Eu falo que lá na comunidade de Boa Vista,
É triste falar isso, mas desde fevereiro do ano passado, eu encaminhei essa demanda para a secretária de Infraestrutura Tamires, encaminhei para o nosso prefeito Nonas, que é instalar manilhas pequenas, que é um serviço que, com uma reta escavadeira e 2 horas de serviço no máximo, resolve o problema. E é um problema lá que passa veículos, passa ônibus escolar. O morador Gleison já me trouxe essa demanda várias vezes, eu já repassei várias vezes essa demanda para o executivo, que lá passa um córrego bem fininho, que lá é um cano que passa esse córrego passa essa água, né, durante períodos de seca, mas quando chove, qualquer chuvinha que dá, a água transborda, veículos não conseguem passar, às vezes o escolar não consegue passar, quando passa, leva insegurança para o usuário que passa, como também outros veículos, caminhões, enfim. E assim, desde fevereiro do ano passado, já foram às vezes máquinas para lá. E é frustrante porque fica parecendo como se fosse uma cobrança ou algo pessoal. Não vou atender o vereador. Só que está atendendo não é a mim, não, está atendendo o povo. Mas dá para perceber que não é uma coisa pessoal, né? Que se fosse pessoal seria com todo mundo, né? Porque a situação está crítica com todo mundo. E vou ser bem sincero, o ano passado não tem desculpa nenhuma de falar tivemos chuvas, tivemos imprevistos. Eu nunca vi um mês de dezembro sem chuva como nós tivemos no último ano passado. Se eu estiver enganado, se onde que os colegas moram choveu, ou choveu bastante para falar que não teve jeito, ou teve algum problema, eu não vi. Então, assim, poxa, faz um planejamento, atenda a comunidade, atenda o que o vereador está pedindo. Saia da prefeitura, saia debaixo do ar-condicionado e vai conhecer os problemas. Vai lá conhecer o que eles estão enfrentando lá em São Gonçalo, na saída para São Gonçalo, né, Flávio? Vai para conhecer Milho Verde. É tão vergonhoso, porque colocaram uma faixa lá, colocaram 2, na verdade, né? E é vergonhoso para a gente. Eu tenho certeza que o Flávio, que eu quase não recebo demanda de lá, mas o Flávio recebe, o Assis recebe, o Antônio Capivari recebe. É vergonhoso para eles também, porque eles são cobrados, eles estão lá na ponta. Nós também somos cobrados aqui, comunidade de Boa Vista, Buraquinho, várias comunidades, Ribeirão, né, que nós temos aqui o nosso nobre colega Enéas, que também tem feito um trabalho, tem cobrado melhorias para lá também. Só que não adianta de cobrar. Cobrar, mandar ofício, indicação, papel aceita tudo, você manda, mas não resolve. Então a gente espera só que a prefeitura, que ela possa olhar com atenção para a nossa cidade, para as comunidades rurais, para o nosso município. Gostaria de falar também, né, sobre o que está sendo feito lá na praça, aquela reforma da praça. Às vezes também a gente tem que... O princípio da administração pública é publicidade e transparência. E às vezes alguns ruídos na comunicação acontecem quando a informação ela não é passada de maneira precisa. O que acontece? Muitas pessoas estão falando, por que está fazendo essa reforma da praça? Tem tantas outras urgências, inclusive lá em Milho Verde, essas estradas lá e tudo. Só que às vezes as pessoas não entendem como funciona a administração pública. Existem alguns tipos de recursos que são recursos popularmente conhecidos como recursos carimbados, ou recursos vinculados a um tipo de serviço ou a um tipo de execução de um tipo de obra. E um desses recursos, um exemplo desses recursos é justamente o recurso destinado para a reforma da praça, revitalização da Praça João Pinheiro, como também das igrejas católicas. Igreja Matriz, Igreja Santa Rita. Então, o que acontece? Esse é um recurso que veio do governo federal, em parceria com o IFAM, com o município, e esse é um recurso exclusivamente para esse tipo de obra. O prefeito, nem outra pessoa qualquer, não pode transferir esse recurso para um outro destino. Então, às vezes as pessoas não entendem, e que, de fato, existem muitos problemas, de fato, que são urgentes, até mais urgentes do que talvez refazer a praça ali, revitalizar. É importante, de certo modo, a revitalização em alguns aspectos. A questão da rede fluvial, no Beco do Carmo, eles vão estar fazendo, porque quem já passou pela praça ali quando está chovendo, literalmente cai uma cachoeira dentro da praça, e aquilo dali, de fato, gera uma insegurança para os moradores que trafegam por ali. Tem a questão também da acessibilidade, que era uma coisa que a gente tem colocado muito aqui também, que já foi feita até uma indicação nesse sentido lá. Então, de fato, essa revitalização ela é precisa, ela é importante. Eu não quero entrar no mérito da questão de qual a urgência é maior, porque, óbvio, tem outras urgências muito maiores. Só que não é permitido, não é possível, não é legal transferir o recurso que é destinado para isso para uma outra área. Claro, tem que buscar recurso, né? Buscar parcerias com empresas, ou buscar recurso mesmo, governo federal, governo estadual, que seja, para fazer essas intervenções. Mas essa intervenção exclusiva da praça não teria como desviar esse recurso por conta disso, que era um recurso vinculado, um recurso carimbado, que só poderia ser utilizado ali.
Então, só dando esse esclarecimento, né, porque às vezes acontece alguns ruídos da comunicação, muitas pessoas não entendem, e acaba que as pessoas, de fato, né, estão sofrendo com o problema. Só quem está sentindo a dor sabe o tamanho da dor e sabe o tamanho do seu problema. E eu entendo a dor que os moradores de Milho Verde passam, que os moradores de outras comunidades, lá de Boa Vista, do nosso amigo Gleidson lá, que me trouxe a demanda várias vezes, Ribeirão, enfim, são diversas localidades aí que estão com problemas nas estradas e outros problemas também, estrutural, enfim, e que precisa ser resolvido, né? E não adianta também ficar só falando ou ficar a gente só mandando as demandas e a gente não vê a solução. Então é isso aí, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, senhor vereador. Na sequência, com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite a todos de novo. Boa noite. Teve uma coisa inédita que aconteceu lá em Mato Grosso sobre veneno pulverização, que a água foi contaminada, entendendo? Teve várias reclamações, o pessoal falaram, né? E a gente queria pedir a parte do meio ambiente, da Polícia Ambiental, que atuasse lá, né? Porque ela foi na nascente contaminada, tem as crianças das escolas, né? Então, e fazer essa análise da água se ela tá, né, sem o veneno, tudo, porque quando chove, o veneno não desce todo, entendeu? Então, eu acho que a prefeitura, porque segundo que eu fiquei sabendo, o prefeito foi avisado e pedisse que da parte do meio ambiente, né, fazer isso, porque a população merece também, né, que esteja fazendo um trabalho bom lá, né? Porque se foi contaminado, então não pode, né, usar da água. E pedir que fiscalize para a gente, né, da parte do meio ambiente, porque lá o pessoal está com medo, né, com razão, porque hoje também é proibido por lei bater veneno, né, é proibido por lei. E pedisse a polícia ambiental, junto com o meio ambiente, que fizesse uma fiscalização, puder ajudar. Outra coisa, gente, eu quero agradecer aqui o deputado Lucas Lasmar e o Salvo Souza Cruz, pelas emendas parlamentares. Pela segunda vez que eu fui lá no escritório deles, eles mandaram para mim sempre as emendas, tá sempre apoiando, né? É um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Essa vez mandaram uma emenda para mim que eu vou poder fazer uns bons trabalhos na região. E é só isso. Obrigado e boa noite. Agradeço ao senhor vereador. O senhor gostaria de fazer uso da palavra, senhor vereador? Na sequência, com a palavra, o vereador Enéas. Boa noite novamente. Quero cumprimentar o nobre ex-vereador Juninho, né, carinhosamente aí. Tem feito um excelente trabalho no Mato Grosso. Continua fazendo, né, Juninho? Está de parabéns. A questão, o Everson comentou a respeito do Ribeirão. Hoje foi um momento até constrangedor que a população teve que pôr a mão na massa, porque vem há muito tempo a dificuldade de o acesso livre, transitar a comunidade. E ali acaba comentários, não temos vereadores, a gente está sozinhos, mas a cobrança existe, é o que eu deixo bem claro. A situação tem momentos que não tem como atender em geral, mas a questão de Ribeirão especificamente, agora eu acredito que até no início do mês que vem agora começa a pavimentação asfáltica do acesso a Ribeirão. Então vai minimizar, não vai conseguir fazer o trecho todo pelo recurso que tem, mas vai minimizar bem a situação ali. A questão na época da chuva, semanas retrasadas, alunos não pôde ir à escola e ficou uma situação muito constrangedora. A questão do Barrocão, até um carro caiu num buraco lá, um morador do Barrocão mandou foto e tudo, e a gente vê as dificuldades que estamos tendo na nossa zona rural. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao senhor vereador. O senhor não vai querer fazer uso da palavra, senhor Roberto? Não? Então, nesse momento, eu quero agradecer a todos pelo compromisso e dedicação e declaro encerrada a sessão. Boa noite.